Pois bem, senhoras e senhores, indica a hora certa em Novo Hamburgo e no Vale do Sino, são 20 horas, 30 minutos em ponto, ou melhor, 23 segundos. Noite de terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, depois do feriado, depois do final de semana, um tempo para descansar, estamos de volta com mais uma sabatina ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Como eu sempre digo aqui, a ideia é apresentar ao cidadão e à cidadã, ao hamburguense, as propostas, os planos para os candidatos, dos candidatos, para o futuro da nossa Novo Hamburgo. E hoje estamos recebendo ele, um nome novo na política, que se apresenta como candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo, e nós queremos saber as propostas do delegado Zucco do Partido Republicanos, a quem eu dou boa noite. 1 minuto e meio para as considerações iniciais. Boa noite, delegado. Obrigado pela presença. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Mais uma semana pela frente de trabalho, depois de um feriado do Dia das Crianças, que homenagem às crianças, dia 12 de outubro. E é um prazer estar aqui novamente na Vale TV, ao teu lado, junto com o Rodrigão, um parceiro nosso aí de longa data, e poder falar para a população, para que a população nos conheça um pouco mais e saibam quais são os projetos do candidato, delegado Zucco, a prefeito municipal da nossa cidade de Novo Hamburgo. Obrigado, candidato. Então aí, se o senhor quiser adicionar mais uma coisa, o senhor tem aí mais 40 segundos para a sua... Queria parabenizar o Dudu e a chegada aqui do ilustre Aurélio Decker, que está nos acompanhando aqui. É um prazer imenso, Aurélio, estar aqui ao teu lado. Bom, então vamos começar já com os temas, candidato delegado Zucco. Começando com a nossa sabatina em si, e vamos começar com finanças públicas, um tema que o senhor cita muito, um tema que o senhor fala muito. E no seu plano de governo, o senhor cita, e também há outros veículos de comunicação, a situação calamitosa das contas públicas do município. E aí não entra só o município em si, entra o IPAZEM, entra outros setores, podemos dizer. Qual o seu plano para essa recuperação? Porque é uma bola de neve, como disse aqui o secretário Betinho dos Reis a semana passada. Tempo. Pois bem, Dudu, finanças públicas de Novo Hamburgo. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, e não é deste mandato apenas, dos anteriores também, houve um total descaso com a finança pública do município. A nossa prefeita assumiu em 2017 o governo, com uma dívida de 700 milhões aproximadamente. E hoje, atualizado, essa dívida passa de R$1 bilhão. É uma dívida que nós teremos que pagar, que o senhor que está nos assistindo terá que pagar com o seu trabalho e com o seu imposto gerado. Infelizmente, houve, sim, uma falha administrativa, houve uma má gestão pública, a questão de IPAZEM, Dudu. Eu estive recentemente no Sindicato dos Professores, discutindo durante 2 horas o assunto específico da área da educação, e é alarmante sabermos que o IPAZEM, que é um instituto que foi criado de uma forma muito importante para o município, para assegurar aos nossos funcionários públicos municipais uma aposentadoria digna e o recebimento de um salário em dia, além da questão da saúde prestada, e foi uma grande criação, um grande projeto, na época ainda do Paulo Ritzel, como prefeito municipal. Ele veio ao longo dos anos sendo dilapidado, o IPAZEM passou a deixar de arrecadar, o município passou a deixar de arrecadar a sua parte, enquanto do servidor público que nos assiste é descontado em folha, um percentual alto hoje de 14%, o município deixou de recolher a sua parte, deixou de fazer a sua obrigação e deixou de alimentar as contas do IPAZEM. E hoje essa dívida, segundo o próprio Sindicato dos Professores, passa de R$400 milhões. Isso tem que ser sanado. A gestão pública de um prefeito responsável
tem que começar a sua administração desde o primeiro dia, recolhendo a parte do município, a parte que cabe ao município recolher da contribuição para o IPAZEI, e aos poucos sanarmos essa dívida. Para teres uma ideia, Dudu, a dívida aproximada de 1 bilhão e 100 milhões que o município tem, é mais ou menos o que o município tem para gastar durante o ano inteiro. Então seria necessário que o município de Novo Hamburgo, o senhor que me assiste, a senhora que me assiste, que o município ficasse um ano inteiro, sem pagar um servidor, sem fazer um contrato, uma obra, uma licitação, uma compra, seja de merenda, seja de material escolar, para que pagasse essa dívida. Essa dívida, não é que ela seja impagável. Se ela fosse impagável, provavelmente eu nem colocaria o meu nome à disposição para concorrer. Ela é sim possível de ser quitada. Não vai ser, provavelmente, em 4 anos que isso será sanado. Existe sim uma necessidade de implementarmos uma política municipal de geração de emprego e renda, de aumento de arrecadação de tributos e de uma responsabilidade administrativa, de se gastar aquilo que se tem para gastar. Nos nossos lares nós fazemos isso, ninguém gasta mais do que recebe. E quando faz isso, acaba entrando no vermelho, no cheque especial, no cartão de crédito, isso é uma catástrofe. Tempo esgotado, candidato. Esse assunto é muito bom, não dá para... O senhor pode, no próximo tema, se Ok. o senhor quiser também falar mais um pouco sobre isso, o senhor pode. E o próximo tema também convém com esse assunto, é a administração pública. E no seu próprio plano de governo, o senhor cita a diminuição de gastos com CCs, fortalecimento de parcerias público-privadas, criar até um banco de imóveis do município, sabemos que o município tem muitos imóveis, muitos. além de fortalecer a internet, a rede Wi-Fi pela cidade. 3 minutos, como botar essas propostas em jogo? O tempo é exíguo, Dudu, mas então vamos falar por partes, né? A questão da administração, de redução de cargos de confiança. A minha candidatura é uma candidatura, não digo sozinha, porque ela é formada por pessoas, mas nós não estamos coligados com partidos políticos. Nós fomos procurados por alguns dos partidos que estão com as outras candidatas, inclusive. Vários deles nos procuraram e pediram coligações, queriam estar coligados, queriam indicar o vice, depois queriam indicar alguns secretários caso houvesse sucesso no pleito eleitoral. Eu disse que não. Não é isso que se quer. Nós não queremos isso. Nós vamos ter uma candidatura com o candidato a prefeito, pelo Partido Republicano, que é o partido escolhido pelo meu presidente da República para que eu concorresse, e teremos o candidato a vice, que é o pastor Juliano Souto, uma pessoa sensacional, um bacharel em direito, uma pessoa que vem da área do comércio e que vai poder me ajudar. Essas são as pessoas com as quais eu estou coligado politicamente. Não tenho partidos comigo. A minha coligação é com essa pessoa que está me assistindo agora, que está me vendo. Eu tenho a condição de, no dia 16 de novembro, começar a preparar uma administração e no dia 1º começar efetivamente a executá-la, sem a necessidade de distribuição de cargos e secretarias. Infelizmente, a administração atual não vai conseguir fazer isso. Ela está coligada com 8 partidos, se eu não me engano. São 160 candidatos a vereador, mais os parentes, os amigos e os cargos de confiança atuais. E como se dividir isso, né, no ano que vem? Foi o que a prefeita fez esses 4 anos, fatiou o governo dela, colocou um médico, colocou um advogado na Secretaria da Saúde, um advogado na Comusa, e assim vai por diante, né? Não houve uma especialização, uma tecnicidade por parte da atual administração. E nós temos, sim, condições de fazer isso. O meu governo será com a pessoa que me assiste e não com os partidos. Tempo, candidato. Vamos ao próximo tema, que é infraestrutura e mobilidade urbana. Esse é um tema bem polêmico. E eu venho cobrando todos os candidatos aqui. A gente sabe do problema do transporte público da nossa cidade. Sempre falta, sempre tem um problema. Ou falta álcool gel, ou falta distanciamento, todos nós sabemos disso. A atual administração tentou resolver essa situação. Por vias judiciais, não deu. O senhor diz no seu plano de governo que pretende trazer um novo sistema de transporte público para Novo Hamburgo. Como é que resolver esse problema, candidato? Dudu, a minha auxiliar de serviços lá de casa, a antiga faxineira, como se falava, né? Ela tem um problema sério, ela vem trabalhar, ela vem prestar o seu serviço e depois não consegue voltar para casa no final do dia, no bairro onde ela reside, que é o bairro Santo Afonso. Não existem linhas disponíveis no horário que ela precisa voltar. É um problema muito grave, é um problema que a nossa prefeita prometeu resolver. Estão lá nos 45 projetos da prefeita Fátima lá atrás, lá em 2016, não resolveu, não fez o que tinha que ter sido feito, não interveio no município, na área do transporte público municipal. É uma atribuição municipal
Infelizmente, como o nosso município tem apenas 250 mil habitantes, ele não se enquadra naquele número de pessoas mínimas necessárias para que o governo federal possa intervir e passar recursos públicos para o município subsidiar o serviço público, que infelizmente, em decorrência do aumento do combustível, em decorrência da competição com os outros veículos de transporte, como os aplicativos, se tornou inviável o serviço público municipal. Para a infraestrutura, Dudu, temos aí um link com o governo federal. O ministro Tarcísio de Freitas é colega, para quem não sabe, o ministro Tarcísio de Freitas, talvez o melhor ministro do governo Bolsonaro, é colega de turma do tenente-coronel Luciano Zucco, meu irmão, deputado Zucco. Estivemos em Brasília conversando com o ministro, nós garantimos, já que não foi divulgado pelos veículos de comunicações, Dudu, eu te cobrei isso na época, nós garantimos os recursos para a duplicação da ponte no Rio dos Sinos, aqui no Rio dos Sinos. Estamos tratando da extensão da 448, temos um projeto magnífico para isso, para que a 448 não pare ali em Portão, que ela siga por trás e que ela se encontre com a 239, desafogando a 116, trazendo mais recursos, obras públicas de investimento com a produção de empregos e renda para o município de Novo Hamburgo, a extensão do Transurb, por aí vai, Dudu. Nós temos assim, muitos projetos bons para serem implementados, mas para implementarmos um programa de estrutura e desenvolvimento para o município, tem sim que estar se aliado com o governo federal. Não é possível que um prefeito ou uma prefeita, como aconteceu nessa administração, fique batendo boca, mandando recado para o presidente por meio de live. A live não é o local adequado. O local adequado é pessoalmente conversar com o presidente, falar com ele, pedir auxílio, dizer o município precisa se desenvolver, nós precisamos estar aliados, afinal de contas não se governa para o partido, não se governa para o PSDB, não se governa para outros partidos, se governa para o povo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar em Brasília, eu vou estar em Brasília mensalmente, se for necessário. Vou estar aqui administrando, mas vou estar em Brasília pedindo recursos para o nosso município e vamos transformar a nossa Novo Hamburgo numa grande cidade, o que não vem sendo feito. E nós temos condições de fazer isso. Os demais candidatos, as candidatas principalmente, não têm. Próximo tema é outro tema também muito importante, viu? Tocou a sinetinha. O tempo... É pouco tempo, Dudu. É pouco tempo. Realmente, não vou negar isso para o senhor. É pouco tempo. Negar. Educação pública. Vejo também no seu plano de governo várias propostas para o desenvolvimento da nossa educação, da rede municipal de educação, como fortalecimento do turno integral, aumento do índice do IDEB, com o uso da meritocracia, valorizar a família na escola e trazer as escolas cívico-militares para Novo Hamburgo. Quais são as suas ações para botar essas propostas em dia e também para pensar no pós-pandemia, né, candidato? 3 minutos só 3 minutos para falar de tudo isso. Mas vamos lá. Vamos tentar, vamos rapidamente, pessoal. Vou deixar a Escola Cívico-Militar por último, que é um grande projeto. Vamos lá, IDEB. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Não atingimos a meta estabelecida nos 4 anos do governo atual. Não atingimos. Subimos um pouco na média, mas não atingimos. Falta de investimento. O governo Fátima, e temos números para isso, foi o governo que menos investiu em educação das últimas 4 gestões. Isso está ali, basta pesquisar no Tribunal de Contas do Estado. Se investiu ali 26%, enquanto os governos anteriores, mesmo o governo PT, catastrófico, investiu mais que o governo Fátima em educação. Então, para se conseguir uma qualidade maior de ensino público, tem que se fazer investimento, o que não foi feito. Agora o Fundeb foi aprovado, se tornou permanente, não é mais provisório, tem que se saber, tem que se estudar para isso. Eu discuti isso com os candidatos no último debate dos professores, eles têm que estudar um pouquinho mais, não precisa ser formado em Direito, mas estude um pouco, vá buscar informações que você vai conseguir ter condições de administrar o município. Mas vamos lá, educação pública. Eu estudei a minha vida inteira em colégio público, eu tenho orgulho de dizer isso, desde o primário até a minha faculdade na URGS, sempre escolas públicas, num excelente nível. O Aurélio Decker está aqui, é meu contemporâneo, digamos assim, estudou em colégio público também, eles eram melhores que os colégios particulares, infinitamente melhores, como é a URGS hoje em relação às faculdades particulares. Por que isso? Porque nós tínhamos servidores valorizados, professores bem pagos, que não estão sendo bem pagos aqui no município, né? Escola pública de respeito, de qualidade, nós temos 24.700 alunos, nós temos uma geração pela frente, Dudu, que nós podemos mudar a vida delas. Eu quero mudar a vida dessas crianças como a minha vida foi mudada. Sou filho de sargento do Exército, somos 5 filhos.
3 homens e 2 meninas, enfrentamos dificuldades, jamais poderíamos ter estudado num colégio particular. Se não fosse a escola pública, hoje não teríamos conseguido o pouco que conseguimos, né? Um sucesso profissional, um sucesso na vida, digamos assim, porque eu estudei em colégio público a minha vida inteira. Eu quero trazer para Novo Hamburgo aquela escola que nós tínhamos lá atrás. E não posso esquecer de falar do grande projeto da Escola Cívico-Militares. Ao contrário do que a candidata pensa, uma das candidatas foi a Brasília para trazer a Escola Cívico-Militar para Novo Hamburgo. Ela tinha que ter ido aqui, em Porto Alegre. A Escola Cívico-Militar é um projeto federal da época da transição do governo federal e que foi trazido ao Rio Grande do Sul pelo meu irmão, o Tenente-Coronel Luciano Zucco. Um grande projeto. E ao contrário do que dizem alguns, e alegam que é a colocação de um aposentado do Exército ou da Brigada Militar na porta da escola, não é nada disso, pessoal. Escola Cívico-Militar é a mudança de uma estrutura educacional, valorizando o professor, para que o aluno fique de pé quando o professor entra e sente depois que o professor sentar. Isso não tira pedaço de ninguém, é que não se joga uma sujeira no chão, é que se cante o hino nacional uma vez por semana. Cadeira de Educação Moral e Cívica, o Aurélio teve, eu tive também isso aí. Só para esclarecer o questionamento do senhor, no passado a gente teve entrevista com um candidato de 15 minutos, até de 10 minutos já teve. E era 1 minuto para responder cada pergunta. Mas é pouco, Dudu. Tinha que ser mais, homem. É pouco. Vamos pensar para uma próxima... Se tu me deixar falar só mais 30 segundos sobre a Escola Cívico-Militar, é uma mudança de postura, é a formação do caráter das pessoas, formar o caráter das nossas crianças. Isso que nós precisamos. Chamar uma pessoa mais velha de senhor e de senhora. Ninguém vai morrer por causa disso. Não vai se tirar um pedaço da criança se ela chamar a pessoa mais velha de senhor. Como é que vai o senhor? Como é que vai a senhora? E é isso que a Escola Cívico-Militar quer trazer. Não é o militarismo, não é isso, não tem nada de militar, na verdade. É civismo, é patriotismo, é educação e é respeito aos mais idosos. O senhor tem, então, sobra aí mais 40 segundos, porque o senhor tem uma pergunta, o senhor pode escolher 4 minutos, né? Então o senhor tem mais vamos lá. 40 segundos se o senhor quiser ir para uma próxima pergunta. Saúde pública, candidato delegado. Só 3 minutos também? Pode escolher mais os 30 segundos. Não, mas vamos escolher, deixar à disposição do público. Saúde pública. Só posso lhe fazer a pergunta? Pode, então. Então, vamos lá. Se eleito, pretende também trazer várias propostas para o município para essa área. De construir um novo hospital a estabelecer convênios com a iniciativa privada. Fundamental. Como viabilizar estas questões? Tempo. Vamos lá. Nos primeiros momentos da minha decisão de concorrer, eu fui procurado por muitas pessoas da área da saúde. A área da saúde, sem dúvida, foi o principal problema da atual administração, foi a área da saúde. E não foi agora por causa do Covid. O Covid atingiu todos os municípios do estado e do Brasil e do mundo. Mas o problema da saúde pública da cidade de Novo Hamburgo é um problema que tem que ser enfrentado. Não é possível que uma unidade básica da Santo Afonso feche às 4 horas da tarde. E que a pessoa que está lá, que reside lá, tenha que vir para a UPA do centro para ser atendida num caso de emergência. Nós precisamos de um hospital de emergência gabaritado. Nós precisamos de ampliação da UPA do Canudos e, se possível, a construção de um hospital lá. Canudos é uma cidade, Canudos não é um bairro. Canudos tem 70 a 74 mil habitantes. Que bom que teremos um censo agora para saber a população real do bairro Canudos. E construirmos lá um hospital. A saúde pública tem que ser descentralizada, tem que ser humanizada. Não é admissível que uma pessoa chegue às 4 horas da manhã, Aurélio, para pegar uma ficha de atendimento, para ser atendida às 8 horas por um enfermeiro e não por um médico. Isso não é mais possível em pleno 2020. O município de Novo Hamburgo tem dinheiro, tem condições de fazer uma grande administração, mas para isso tem que escolher pessoas técnicas, especializadas e competentes. Não precisa ser um médico na Secretaria da Saúde, mas certamente não tem que ser e não deve e não pode ser um advogado presidente partidário. Não quer acrescentar mais uma coisa? Tem mais 1 minuto e 20 segundos. Vamos continuar com a educação? Com a educação? Pode continuar. Pode. Não, vamos lá. Continuando na saúde, então depois retornamos. Saúde pública, qualidade de atendimento. Dá um exemplo, o IP, o Instituto de Previdência do Estado, do qual eu sou funcionário público. Tu agenda e liga, e no dia que tu marcou e na horário que tu marcou, tu vai chegar lá, tu vai ser recebido por aquele médico que tu agendou. Ele já vai estar com a tua ficha lá, ele vai saber o que aconteceu com a tua vida ali, está toda informatizada. Informatização do Sistema de Saúde Pública Municipal, projeto do Dr. Denis, meu grande amigo Dr. Denis, que está me assistindo. Nós vamos implementar isso deles. Vai ser um sucesso na cidade, vai ser um sucesso pro município, por uma qualidade de saúde bem melhor para a população.
Então vamos ao próximo questionamento. É um questionamento que eu acho que o senhor entende muito. Segurança pública, né? Quantos anos de delegado ainda, candidato? 25. 25 anos. No seu plano de governo aparecem várias propostas, então, para essa área, como integração das forças, criar uma delegacia especializada em tráfico de drogas e combate ao crime. E aí eu lhe pergunto, o senhor diz aí, cita muito o governo federal, pretende fazer uma parceria com o governo federal para esse desenvolvimento nessa área no município? Vamos, veja bem, Dudu, a segurança pública é o dever de todos, desde o governo federal, ao estadual e o municipal também. Eu tenho a convicção que depois da experiência vivida nesses 25 anos de delegado de polícia aqui no estado, fui delegado em Santa Catarina antes, eu aprendi e eu consegui assimilar que a segurança pública começa na cidade. Ela não começa no governo federal. Lá existem as leis, existem os projetos, mas ela é implementada aqui no município. Estive em Brasília, falei com o secretário nacional de segurança e pedi a ele, protocolei a ele um pedido de transformar Novo Hamburgo num projeto piloto de gestão única de segurança pública. A pessoa ligando para o SAMU, para os bombeiros, para a brigada, para a polícia civil ou para a guarda vai cair num telefone único. E ali será feita a distribuição para cada uma das instituições. Integrar as instituições, falaste em integração, brigada militar, polícia civil e guarda municipal juntas. Tem condições de fazer isso. Sou delegado de polícia, tenho um relacionamento excelente com os brigadianos, com a brigada militar, nossa gloriosa brigada, e com a guarda municipal. O que eu vou dizer? Eu tenho um guarda municipal trabalhando comigo há 5 anos, um excelente profissional, uma pessoa preparada. Preparada não para ficar aplicando multas. O que adianta prepararmos uma guarda, treinarmos uma guarda e colocarmos ela embaixo do viaduto para ficar com a pistolinha lá, 6 horas da manhã, pegando o trabalhador que vai para o trabalho, que está um pouquinho acima da velocidade, 65 km por hora, e está lá alguém, um guarda municipal, aplicando uma multa para essa pessoa. Não é para isso que a guarda foi instituída. E eu tenho a convicção que a segurança pública vai ser necessariamente municipalizada. O município vai ter que intervir mais na segurança. E aí a guarda não vai poder ficar cuidando apenas de patrimônio. Ela vai ter que fazer um trabalho preventivo para toda a população. Ela já faz, mas de forma disfarçada. Ela já faz, mas eu quero que ela seja feita de forma legal. E o governo federal já está com o meu projeto lá. O secretário nacional de Segurança Pública recebeu de mim esse projeto e, quem sabe, né, em janeiro nós vamos implementar no município de Novo Hamburgo um projeto piloto para todo o Brasil. Vamos ao próximo tema, que é empregos e desenvolvimento econômico. Eu sempre digo que esse talvez seja um dos temas mais preciosos, porque a gente sabe que 25 milhões de brasileiros ou mais dependeram aí nos últimos meses do auxílio emergencial do governo federal. E esses 25, 30 cidadãos brasileiros, mas falando em contingência do município, vão precisar de emprego, vão precisar de renda, né? Como trazer esse desenvolvimento econômico para o município? Quais ações que o senhor, como candidato, tem para estabelecer mais empregos e mais renda para Novo Hamburgo? Tempo. Vamos lá, Dudu. Se o principal problema foi a gestão na área da saúde, se eu tivesse que definir uma meta do meu governo, na qual eu vou ter que me focar e ficar os 4 anos me dedicando o máximo a ela, é a geração de emprego e renda. A crise econômica não veio ainda, a crise econômica da pandemia não veio ainda. Agora, em dezembro, termina o auxílio emergencial. As pessoas pararão, acabará o auxílio, o dinheiro não vai mais circular com tanta intensidade. Nós vamos ter que produzir empregos e renda. Os 4.500 empregos do call center da Santo Afonso não vieram. A nossa prefeita foi a Porto Alegre, deu entrevista nas rádios e televisões de lá, disse que viriam 4.000 empregos imediatamente para Novo Hamburgo. Não vieram sequer 300, não foram implementados ainda, está quase acabando o ano e nada disso. Nós temos que trazer empresas, diversificar a economia do município. A economia calçadista ela tem altos e baixos. Para quem não entende de economia pode parecer difícil, mas a questão do dólar influencia muito. O mercado internacional. Eu estive conversando com o Haroldo, do Abi Calçados. Ficamos várias horas ali conversando, trocando ideias sobre isso. O setor calçadista vai ter sim, e continua tendo altos e baixos. Pode levar 10 anos e nós precisamos ter uma economia forte, uma economia municipal forte, diversificada. Nós temos que trazer indústrias. O setor moveleiro, por exemplo, visitando a Capesberg em Tupandi, tenho aí uma amizade muito bacana com o presidente, o CEO da Capesberg, da K1, né? Pensa em vir trazer uma empresa dele aqui para Novo Hamburgo, gerando 700 empregos de cara, de diversificação, diversificar a economia, a matriz econômica do município. Não podemos ficar única e exclusivamente no setor calçadista. Por exemplo, moveleiro, indústria química,
petroquímica, que uma indústria do porte, digamos, da GM ou da Ford, já movimentaria a economia de forma muito excepcional aqui no município. Nós precisamos disso, mas para isso tem que ter credibilidade. Tem que ter credibilidade com os empresários, tem que ter credibilidade com o governo federal, tem que ter um bom círculo, uma boa circulação em Brasília para conseguir, por exemplo, um empréstimo junto ao BNDES com juros subsidiados para o comércio. Esse é um dos planos nossos. Mas aí tem que ter o alinhamento com o governo federal. Não se pode ficar brigando com o governo federal em lives, Dudu. E esse desenvolvimento econômico, candidato, complementando e fazendo uma última rápida pergunta para o senhor, a gente fala muito em capital nacional do calçado, ainda fui muito criticado por usar esse termo, o próprio Aurélio Decker aqui atrás me faz essa crítica, e eu lhe pergunto, como fazer Novo Hamburgo ser referência em outro setor, candidato? Diversificando a economia da cidade, pessoal. Novo Hamburgo é um orgulho ainda para nós, moradores. Eu não nasci aqui, até uma crítica que faz, o Zuco não nasceu aqui. Sou filho de militar e cada 2 anos meu pai era transferido. Eu não nasci em Novo Hamburgo, eu escolhi morar aqui. Eu estou criando meu filho aqui, a minha esposa. Eu vou passar o resto da minha vida aqui. E eu quero uma cidade melhor. Mas para isso, pessoal, para se gerar emprego e renda e transformar o Novo Hamburgo de novo num orgulho que nós tínhamos e temos, eu morei aqui em 3 oportunidades. Em 2006 fui homenageado pela Câmara de Vereadores. E ainda era melhor do que está hoje. Faz 14 anos já isso, né? Era bem melhor a ideia que se tinha de Novo Hamburgo. É investindo... Tempo, candidato. Pode é investindo, é diversificando a economia e trazendo investimentos. Nós vamos trazer investimento a partir do dia 1º de janeiro, tem um plano já preparado com autorização do Senado Federal, junto ao BNDES, subsidiado pelo governo federal para o comércio e o pequeno empresário da cidade. E o último tema é o TBT eleitoral. Sempre aqui fazemos uma pergunta aos candidatos que remetem ao passado ou ao presente, e que talvez ficou mal explicada ou não foi explicada ainda. Na carreata do bairro Canudos, na semana passada, o senhor apareceu ao lado do ex-prefeito José Ayrton dos Santos, que teve gestão de 96 a 2004. Além disso, se referiu aos vereadores atuais como ladrões. Mas o senhor José Ayrton dos Santos foi inelegível em 2016 por ser ficha suja, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Gostaria que o senhor explicasse essas duas questões, candidato. Vamos lá, Dudu, por partes. Se tu pegar o vídeo no qual foi gravada uma live, alguém estava fazendo uma live lá na carreata e pegou um trecho, tirou do contexto e trouxe a questão dos ladrões. Eu não chamei os vereadores todos de ladrões, óbvio que não. Talvez tenha ali algum, né, conforme o nosso secretário da Fazenda do governo PMDB, do governo Fátima, do governo da prefeita falou, que nós tínhamos um traficante na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Até hoje não foi explicado quem é o traficante. Recentemente, no debate com o petista Tarcísio Zimmermann presente, ele me falou que 2 vereadores do PT trocaram de lado, e um deles trocou de lado em troca de favores e cargos de confiança. Isso, para mim, é corrupção. Ele não quis dizer o nome, mas não ficou respondido ainda, quem sabe um dia ele responda para nós. Então, essas perguntas com relação ao caráter de alguns vereadores, não são todos, por óbvio que não. Tenho amigos na Câmara de Vereadores, tem alguns com quem pretendo até trabalhar ano que vem como prefeito municipal. Poucos, né? Muito poucos, mas tem alguns ali. E com relação ao seu Ayrton, aproximadamente 3 meses, eu respeito as pessoas mais velhas, Dudu, e eu acho que tu não era nascido quando ele foi prefeito municipal. Diga-se de passagem, o único prefeito municipal reeleito da história de Novo Hamburgo. Se ele foi reeleito e foi o único, é porque ele fez uma boa gestão. E eu caminho com ele nas vilas e nos bairros onde ele é recebido de forma muito positiva pela população. Ele fez 17 mil votos, Dudu, sabendo a população que ele estava cassado. A população queria ele naquele momento. E a prefeita só foi eleita porque ele foi cassado, senão ele seria o prefeito municipal. Mais uma vez, com relação ao seu Ayrton, aproximadamente 3 meses atrás, ele me procurou, me ligou sexta-feira à noite, disse: Zuco, vamos tomar um café de manhã. Eu disse: sim, seu Ayrton, eu sou uma pessoa muito respeitosa com relação aos idosos e aos demais. Disse: com certeza, eu recebo o senhor. Ele me procurou e disse: Zuco, eu quero lhe dizer que eu quero lhe apoiar para prefeito municipal. Eu não quero uma secretaria, eu não quero um cargo de confiança, eu não quero nada. Eu quero prestar o meu apoio à tua candidatura, porque fui procurado por vários candidatos a prefeito. E eu tenho a convicção que tu, Zuco, e o teu grupo, e a tua ideia, aquilo que tu quer para a cidade, é o melhor para a nossa cidade. E eu quero, disse ele disse isso.
Eu quero, de novo, transformar Novo Hamburgo na capital. Se não do calçado, na capital de alguma coisa nacional. E o seu Ayrton está aí nos apoiando. É uma pessoa que tem um grande prestígio, conhece muito do município, conhece a administração. Talvez tenha sido o prefeito que mais realizou obras na cidade. E é por isso que ele é ovacionado nos bairros onde vai. E ele me acompanha em alguns dos movimentos políticos que nós fazemos. É um orgulho tê-lo ao meu lado. Só para complementar, não é por causa da minha pouca idade, eu estudo muito a história de Novo Hamburgo, viu, candidato? É a história mesmo do nosso estado e do nosso Rio Grande do Sul. Com relação à tua pessoa, Dudu, eu vou te falar aquilo que eu já te falei pessoalmente fora daqui. Tu és uma pessoa brilhante, um jovem brilhante, tens um futuro magnífico pela frente, mas tem coisas que só a idade nos trazem, Dudu, não adianta estudar. E uma delas é a experiência, é o respeito aos idosos, isso aí só com o tempo a gente vai ter. E o seu Ayrton, que estiver me assistindo, um abraço para o senhor é uma pessoa muito boa, o senhor fez muito pela cidade de Novo Hamburgo, muito mais do que prefeitos que ficaram e fizeram, e prefeitas principalmente, né, que estiveram no governo. Seu Ayrton, parabéns, fique com Deus, o senhor também. Respeito também muitos idosos, como o senhor Aurélio Decker. Nem falar do seu Aurélio Decker, né? O meu avô Miguel Schmidt está nos assistindo. Nosso querido Miguel Schmidt. Idosos são a maior representação que tem. Nunca deixei de respeitar um idoso. Sou autor do Estatuto do Idoso. Atenção, Dudu. Me lembrei, falou em idoso. Sou um dos autores do Estatuto. Finais. Pode ir, candidato. Sou um dos autores do Estatuto do Idoso. Lá em 2002, quando o deputado Paim quis fazer o Estatuto do Idoso, me procurou. Eu era titular da primeira delegacia de proteção ao idoso do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então ele me procurou, nós conversamos, traçamos juntos algumas metas para o Estatuto. Na parte penal fui eu que auxiliei o então deputado. Eu não pensava jamais que eu ia ter que falar isso publicamente, mas está lá o meu nome no Estatuto do Idoso como autor, um dos autores do projeto. Então, se o idoso hoje não fica numa fila de banco, se a pessoa que está nos assistindo acima de 60 anos tem um processo julgado com mais rapidez, é porque o Zuco participou da criação do Estatuto do Idoso. Então, um grande abraço ao senhor acima de 60 ou abaixo de 60 também, porque o meu governo, pessoal, vai ser para todos, mas vai ser para você que está me assistindo. Não vai ser para os partidos políticos. Eu não terei partidos políticos, inclusive estive na ACI, no CDL, no Cindy Lojas, e pedi para eles que me indicassem o meu Paulo Guedes da Secretaria da Fazenda. É um cargo muito importante. Nós vamos trocar a Secretaria da Fazenda, vamos dinamizar ela, vamos atualizá-la. E eu pedi para que eles me indicassem o secretário da Fazenda. Mas eu coloquei uma condição, só uma condição, que não fosse alguém filiado a partido político e que não tivesse proatividade política, que fosse uma pessoa técnica, uma pessoa que entenda de fazenda, porque nós teremos muito trabalho pela frente. A cidade de Novo Hamburgo vai sim chegar no futuro que nós queremos e para isso precisa mudar de verdade. Obrigado, candidato delegado Zuco do Partido Republicanos nessa noite. 15 segundos para o seu boa noite. Dudu, tu és um garoto brilhante e eu quero te ver ainda brilhando ainda mais no cenário nacional. Do Aurélio Decker, que está aqui do nosso lado, eu conversei com ele rapidamente, recentemente. E ao senhor que me assiste, muito obrigado. Conto com o senhor, é 10, é Zuco, é Bolsonaro e é Brasil acima de tudo. Então tá aí, mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Vamos cobrar as respostas, as propostas do candidato se eleito, sempre falo isso no final. E amanhã é a vez da atual prefeita e candidata pelo PSDB, Fátima Daut. Então é isso aí, 9-2, vem aí o Estação Hamburgo. O Aurélio está ali atrás, o Rodrigão está ali. Eles estarão nessa bancada em minha frente daqui a 3 minutinhos. Então, para as eleições cidadãs e aqui da Vale TV, Eduardo Schmitz, boa noite a todos.